Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos voltando aqui para mais uma semana, de vídeos. Agora a gente, enfim, depois desse recesso, depois das provas de vocês, a gente está voltando aqui com os vídeos. A gente vai manter vídeos aqui no YouTube e as lives. Então eu não vou trocar nada do que estava acontecendo. E aqui vai ficar os conteúdos, basicamente para vocês verem, reverem, estudarem, é aqui no YouTube. E as lives são conteúdo, também vou explicar de outras formas esse conteúdo, então é um complemento a essas aulas aqui, para tirar dúvidas, tudo que ficar de questões, problemas que vocês tenham de compreender alguma coisa, vocês podem recorrer às lives, tá? Então, a gente vai ter esses dois sistemas, esses dois modelos aí, tá bom? Esse trimestre nós vamos trabalhar exclusivamente com questão de gênero, sexualidade e identidades, tá? Este é o tema, é o capítulo 14 do livro de vocês, tá? Então, este é o tema desse trimestre inteiro. Então, é um tema bastante amplo, bastante complexo, tá? E bastante polêmico, tá? Entendam, quando a gente estuda sociologia, tá? Isso é uma questão que as pessoas às vezes têm alguma dificuldade, dependendo da posição ideológica, acabam tendo umas divergências. Isso aqui, gente, a sociologia, ela não é, de forma alguma, uma disciplina, para a gente dizer verdades. A sociologia, ela tem uma função primária da sociologia é trazer reflexão, é complicar um pouco a vida, no sentido de que as pessoas, em geral, tendem a simplificar problemas complexos. A sociologia se propõe a mostrar o quão complexos são os problemas tratados de forma simples. Então, por exemplo, quando a gente trabalha essa questão de gênero, sexualidade, a gente muitas vezes trabalha simplificando as coisas, dizendo assim, isso é uma mera escolha, isso é uma mera opção, ou alguma questão de gênero envolvendo violência, violência contra as mulheres, qualquer coisa do gênero, ou machismo, como se fossem questões simples. Não são, gente. Quando a gente fala de qualquer uma dessas questões, isso tem uma trajetória social, isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com a forma de organização da sociedade, isso tem a ver com as liberdades que a sociedade tem, isso tem a ver com uma dimensão política, com uma dimensão institucional. São várias dimensões que se sobrepõem quando a gente vai entrar nesse debate, E o que eu quero trazer para vocês nessa aula é um pouco de tentar complicar um pouco esse debate para vocês. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de sexualidade, da pessoa ter a opção, de ter a sexualidade que lhe convém. Beleza, A gente pode tratar, mas isso é a opinião de cada um e tal, Sim, mas isso só é possível, primeira coisa, em uma sociedade livre, no seguinte sentido, isso só é possível em democracias que têm como valor a liberdade de expressão das pessoas. Por que eu falo em democracias? Porque, via de regra, em regimes totalitários, esses temas ou não são tratados ou são mal encaminhados, no sentido das pessoas serem perseguidas. Historicamente é isso que a gente tem. Então, por exemplo, nos regimes totalitários que a gente teve de direita, aí mais especificamente o fascismo italiano, o nazismo, essas pessoas foram perseguidas, pessoas que eram consideradas com desvio sexual, ou seja, as pessoas que não eram heterossexuais, independente de qual tipo de sexualidade tivessem, mas não eram heterossexuais, elas eram perseguidas e mortas em geral, e para campos de concentração, assim como os judeus e tudo mais. Elas eram perseguidas, excluídas. Nos regimes totalitários de esquerda, aí a gente pode falar União Soviética, China, mesma coisa acontecia. Essas pessoas que tinham, bem entre aspas, tá, gente, desvio sexual, eram consideradas... Por que eu falo desvio sexual? Porque esse é o termo que se usava,
a sexualidade que não era heterossexual era considerada uma patologia, né? E enquanto patologia, essas pessoas eram excluídas da sociedade. Assim como uma pessoa que tem doença mental, né, que tem algum problema, né, grave, né, de mental, né, e, sei lá, muito agressiva, ou qualquer coisa do gênero, se coloca como uma alternativa, né, essa pessoa ir para uma clínica, né, psiquiátrica e tudo mais, as pessoas que tinham, que eram homossexuais eram tratadas da mesma forma. Se vocês forem ver, eu já comentei com vocês, né, se vocês forem ver aquela série O Alienista, eles mostram um pouco isso, né, que tem no Netflix. Mas tem, se vocês estudarem sobre os alienistas, né, que eram os psiquiatras antigos, né, antes da psiquiatria existir de fato, né, as terapias, antes do Freud existir e tudo mais, existiam os alienistas, né, que eram médicos, na verdade, que tratavam das pessoas anormais, né, alienadas da sociedade, por isso o termo alienista. Então, essas pessoas, tudo aquilo que era considerado estranho na sociedade, a pessoa ia acabar parando nesses lugares. Então, a pessoa que tinha toque ia parar nesses lugares, as pessoas que tinham que eram homossexuais paravam lá, né? Então, todo traço de comportamento que não era considerado normal para aquela sociedade ia parar no alienista. Então, ela é excluída, né? E no contexto nazista, como existia a ideia de eugenia, né? Ou seja, que a raça ariana, que era superior, e a raça ariana ela era perfeita, ou seja, as pessoas não podiam ter nenhum tipo de imperfeição, porque eles acreditavam que só as pessoas plenamente aptas, capazes, né, que sem defeitos poderiam ter filhos. Então, eles excluíam da sociedade, excluir da sociedade nazista é matar, né? Eles matavam as pessoas que eram diferentes. Então, a pessoa nascia com uma deformidade física, ela morria, nascia com algum transtorno psiquiátrico, ela era morta, né? Eu tenho um caso de um tio-avô, né? De uma conhecida minha, que ele tinha toque, né? Ele tinha transtorno compulsivo obsessivo, ele era um pintor, tinha toque e tal, e ele foi morto ele era alemão, né? E foi morto na Alemanha nazista, em função disso. Ele foi para o campo de concentração e acabou morrendo lá, porque ele tinha toque. É isso. Vocês, quando pensam em nazismo, ele não foi só uma questão contra os judeus, contra a raça judaica, mas ele também, a partir daquilo que eles consideravam normal e patológico, né? Tudo que era considerado patológico era excluído da sociedade, tudo que era considerado normal para aquela sociedade, ou bom, era estimulado. Então, eles se estimulavam, né, casamentos. Existiam coisas abomináveis naquele contexto lá, né? Até incentivo à gravidez de jovens, existiam uns campos de férias que eles faziam, né, que era para jovens engravidarem de outros jovens alemães que eram considerados perfeitos, né? Então, até isso ocorria, né? Era uma coisa bem bizarra. Mas, enfim, se vocês procurarem, vocês vão... Tem documentários, filmes sobre isso, né? Felizmente, para que a história não morra, né? Mas, enfim, justamente o que é considerado normal, a gente vai trabalhar um pouco com essas categorias, normal e patológico, o que é considerado normal numa sociedade, ela vai sendo alterada ao longo do tempo. Então, isso tem a ver com uma dimensão cultural, a cultura que a gente vive. E conforme essas coisas são consideradas normais, isso vai emergindo na sociedade e os debates vão se complexificando. Hoje, a gente vive num contexto em que a pessoa ter uma sexualidade, seja ela qual for, não é considerado patológico, ou seja, a pessoa não é doente, né? É considerado normal. E como a sociedade considera normal, as pessoas podem expressar a sua identidade a partir disso. E aí, podendo expressar, isso tem implicações práticas, como, por exemplo, alguns debates que começam a emergir na sociedade, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, questões relacionadas à herança. Então, assim como a sociedade começa a naturalizar o direito, as leis têm que caminhar atrás garantindo o direito a essas pessoas. Então, isso também vai caminhando e a sociedade inteira vai se transformando.
ela vai se adaptando a isso, né? E isso vai acabar alterando de forma profunda a forma de organização da sociedade. Então, quando a gente fala dessas questões, são questões bem complicadas, né? São questões que são multifatoriais, como a gente já estudou também na globalização, né? Eu vou tentar trazer um pouco desse debate, posicionar esse debate em relação aos três pilares, né, que a gente tem que entender quando a gente vai trabalhar isso, né, que é gênero, sexo e sexualidade, são coisas diferentes, né, a diferença entre um e outro, e tentar trazer esse debate para vocês. Como eu falei, isso aqui não tem nada a ver com a posição política de vocês. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem quando estiverem estudando isso aqui, tá? Qual que é o ponto sobre isso? É para tentar abrir a cabeça de vocês para o debate que existe. Por mais que vocês concordem ou discordem disso, porque é um debate polêmico, né? A pessoa, eu concordo com isso, não concordo, eu acho que isso é certo, acho que isso é errado. E isso envolve também outras questões, né? Valores que a pessoa tem e tudo mais. Tudo bem. Qual que é a questão? A gente não pode fechar os olhos para que isso existe. Esse debate existe, né? E se vocês concordam ou discordam com ele, vocês têm que saber sobre o que se trata. Porque o que acontece no sentido mais geral é que as pessoas nem entendem como é que é esse debate sobre gênero e sexualidade, né? Gênero, sexo e sexualidade, não entendem como é que é o debate. E não entendendo como é que o debate, formulam uma ideia de como é que esse debate é encaminhado na cabeça delas, que é uma ideia equivocada, e a partir disso saem atacando, né? O que que eu estou tentando trazer para vocês aqui? Entendam o debate, saibam como é que o debate é encaminhado e a partir disso se posicionem do jeito que vocês quiserem, né? E isso vale para os outros conteúdos, né? Quando eu tento trazer as questões para vocês, eu não estou tentando doutrinar vocês, longe disso, né? Eu só quero que vocês entendam como é que o debate existe, quais são os pontos sobre os quais esses debates se organizam, para vocês, a partir disso, tomarem a posição de vocês a partir daquilo que vocês acreditam, né? Isso é livre, tá? Então, esse é o encaminhamento que a gente vai ter aqui. Então, quando a gente vai trabalhar nisso, independente do que vocês falaram, espero que vocês não se sintam ofendidos, né? Que a gente trabalhe isso da melhor forma possível e, no momento, caso vocês sintam algum desconforto em relação a algo que está sendo dito aqui, me procurem, né? Que a gente vai tentar, à medida do possível, eu vou tentar esclarecer para vocês por que ele existe, como é que funciona e tudo mais, tá bom? Por hoje é isso, pessoal, né? É uma introdução só a esse conteúdo e nas próximas aulas a gente vai aprofundando ele, tá bom? É isso, um grande abraço, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!